Fala galera do Aprenda, eu sou o professor Xande de Matemática. Nossa aula de hoje nós vamos iniciar o curso de Geometria Espacial, assunto de hoje, poliedros. Mas antes de a gente começar a aula, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ok? Fica até o final desse vídeo, porque eu sei que você vai gostar, você vai lá e dá um likezinho no nosso vídeo e não se esqueça de ativar as notificações, para que você sempre fique atento às novidades do nosso canal. Beleza? Então segura que a gente já volta. Bom, então na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os poliedros. E para a gente começar a falar de poliedro, primeiro vamos começar a ver o que significa a palavra poliedro. Então a palavra poliedro significa poli, que quer dizer vários, e edros, que quer dizer faces. Ou seja, poliedros são sólidos formados por várias faces, certo? Mas o que são faces? Bom, poliedro então é um sólido formado por 4 ou mais faces planas em forma de polígonos. Ou seja, faces são polígonos. Se você juntar uma série de polígonos, você consegue então formar um poliedro. Mas observe que eu preciso de pelo menos 4. Não existe poliedro formado pela junção de 3, 2 ou 1 polígono apenas. No mínimo 4. 4 ou mais polígonos juntos formam os nossos poliedros, ok? E aqui nós temos exemplos de alguns poliedros, algumas formas. E observe que são formas espaciais, em 3 dimensões. Geometria plana trabalhava só com formas com 2 dimensões, comprimento e altura. Agora a gente insere profundidade, uma terceira dimensão, uma terceira medida, ok? Agora, é importante ressaltar o seguinte, que quando a gente fala que poliedro é formado pela junção de 4 ou mais polígonos, cuidado que o círculo é uma figura fechada, mas não é considerado um polígono, ok? Por quê? Porque ele não é formado por segmentos de reta. O nome polígono quer dizer vários ângulos. Então, preciso ter vários segmentos de reta formando ângulos. Isso não acontece com o círculo. Isso quer dizer, então, que os círculos, os poliedros, na verdade, são formados por polígonos, mas não pode ter nenhum elemento circular, ok? Apareceu algum elemento circular na nossa figura, não é considerado um poliedro, é assunto para capítulos mais adiante, os chamados corpos redondos, beleza? Bom, agora então nós vamos ver a nomenclatura. Já vimos que um poliedro, então, ele é formado pela junção de vários polígonos, exceto círculos, ok? 4 ou mais. Agora vamos ver como é que esses poliedros são classificados, como eles recebem o nome deles. Então, a nomenclatura de um poliedro é dada de acordo com o número de faces que ele possui. Essa quantidade vai fazer parte do nosso prefixo. E a quantidade de faces e a palavra face, que quer dizer edro, no sufixo, no final. Então, observe o que eu quero dizer com isso. Então, em alguns exemplos, nosso primeiro exemplo, observe que aqui a gente tem uma figura que você conhece pelo nome de pirâmide, ok? Só que essa pirâmide, para a gente montar uma pirâmide como essa, eu preciso de 5 polígonos, 4 triângulos em volta e um quadrilátero embaixo. Então, nós precisamos de 5 polígonos, então esse poliedro ele é chamado de penta, que quer dizer 5 faces, e edro, que é o nosso sufixo, que quer dizer a palavra face. Então, pentaedro é um poliedro de 5 faces. Segundo exemplo, observe que aqui também nós temos uma pirâmide, um pouco diferente, muda o formato da base. É uma pirâmide de base triangular. Mas observe que para formar esse poliedro, eu preciso de 4 triângulos. 3 em volta, mais umzinho embaixo. Precisamos exercitar nossa visão espacial agora no estudo da geometria espacial. E se ele é formado por 4 polígonos, então esse poliedro é chamado de tetraedro, porque ele tem 4 faces. Ok? Vamos ao terceiro exemplo?
Bom, aqui nós temos o nosso famoso paralelepípedo, mas ele é formado pela junção de 6 polígonos, 4 retângulos em volta e mais 2 retângulos em cima e embaixo. 6 figuras, 6 polígonos. Então ele é classificado como hexaedro, porque ele tem 6 faces. Ok? Próximo exemplo, observe que agora é uma figura um pouco mais complexa. E do jeito que nós estamos enxergando, a gente não consegue ter acesso a todas as faces dessa figura. Mas esse cara, ele é chamado de dodecaedro, porque ele tem 12 faces. E observe que aqui nem todas elas são visíveis, que inclusive é o nosso próximo tópico, quando a gente tem uma figura e a gente não consegue enxergar totalmente como ela se apresenta para nós. Beleza? Mas o dodecaedro é um sólido formado pela união de 12 polígonos, 12 faces. Ok? Bom, então nosso próximo item são os nossos poliedros. E os elementos que compõem os poliedros, aqui temos um exemplo de um poliedro, junção de alguns polígonos. E os elementos que compõem os poliedros são chamados de faces, vértices e arestas. Ok? Vamos começar então pelas faces, que nós já citamos as faces. São os polígonos que formam o poliedro. Então nós temos 6 polígonos para formar esse poliedro, já vimos que ele é classificado como um hexaedro. Ok? Faces, então, é um dos primeiros elementos que compõem um poliedro. Segundo, são as chamadas arestas. E a definição de arestas? É um segmento comum entre duas faces. Quando duas faces se conectam, então aparece uma aresta. Ou seja, resumindo, são todos os segmentos de reta que aparecem no nosso poliedro. São as arestas. Ok? Terceiro elemento são os chamados vértices. Definição de vértices: ponto de encontro das faces. Quando as faces se encontram em um ponto, esse ponto é chamado de vértice, ok? É onde as arestas também se encontram. Vértices do nosso poliedro. Nós vamos chamar essas variáveis, esses elementos, a partir das suas iniciais. Faces nós vamos chamar de F, arestas de A e vértices de V. Ok? Muito bem, então vamos ver aqui alguns exemplos de alguns poliedros para a gente identificar esses elementos dos poliedros. Então, no nosso próximo item nós vamos falar sobre uma relação chamada relação de Euler, mas quero que você observe essa relação ao final dos nossos exemplos. Então vamos lá. Aqui nós temos um primeiro poliedro, que já vimos que é uma pirâmide, formado por 5 faces. Então o primeiro elemento identificado é o número de faces, igual a 5. Agora, esse poliedro, ele tem também 5 vértices. 5 vértices, V igual a 5. E nós temos como um terceiro elemento, a terceira variável, 8 arestas, quantidade de segmentos. 4 na base, mais 4 nas laterais. 8 arestas. Ok? Vamos à segunda figura. Então, observe o nosso segundo poliedro. Quantidade de faces. Observe que eu tenho um pentágono na base, um outro pentágono em cima e, se você contar direitinho, são 5 retângulos em volta. Nós vamos ver que em capítulos mais adiante esse sólido vai ser chamado de prisma. Mas, por enquanto, meu objetivo é identificar os elementos desse poliedro. Então, nós temos, inicialmente, um total de faces igual a 7. 5 nas laterais, mais uma na base, 6, e uma em cima, 7. 7 faces. Próxima variável são 10 vértices. Eu tenho 5 vértices em cima e outros 5 vértices embaixo. 10 vértices ao todo. E a terceira variável, número de arestas, 15. Eu tenho 5 arestas em cima, mais 5 arestas embaixo, mais 5 arestas nas laterais, totalizando 15 arestas. Ok? Terceiro exemplo. Terceiro exemplo, nós temos uma pirâmidezinha, onde a base da pirâmide é um pentágono, um polígono de 5 lados. E observe que os elementos dessa pirâmide são, ela tem 6 faces. São 5 triângulos em volta,
mais a base, que é um pentágono. Então, são 6 polígonos. Então, 6 faces. Ele é chamado de hexaedro. Próxima variável, número de vértices. Eu tenho 5 vértices na base, mais um vérticezinho lá em cima, 6 vértices ao todo. E número de arestas igual a 10, porque eu tenho 5 arestas nas laterais, mais 5 arestas na base, totalizando 10 arestas. E por fim, vamos aumentar um pouquinho o nível da nossa inspeção. Então observe esse poliedro. Esse poliedro, ele tem número de faces igual a 8. Vamos contar juntos. Então, cuidado agora na hora de você observar figuras onde a gente não tem acesso a todas as faces. Então observe que eu tenho um retângulo em pezinho, na traseira dele, 2, 3, 4, 5 e um retângulo embaixo na base. Ok? Então 6 ao todo. Eu tenho a figura que está de frente para a gente, que é a mesma lá no fundo da figura, totalizando 8 polígonos, 8 faces, ele é chamado de octaedro. Ok? Agora, número de vértices. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lá atrás, 12 aqui na frente. 12 vértices ao todo. E número de arestas, vamos contar também, próximo. Então nós temos número de arestas. 4 aqui em cima, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e lá atrás 18. 18 arestas. Ok? Então, observe que desses 4 exemplos que eu dei, alguns são mais fáceis de se identificar e outros um pouquinho mais difícil por causa do acesso nosso, porque estamos mexendo com figuras em 3 dimensões, mas visualizando, seja numa tela, numa folha de papel, num quadro. Então, enxergando figuras espaciais num elemento plano. Então, não nos dá muita noção de profundidade. Então, por essa razão, em figuras um pouco mais complexas, a gente não tem que ficar dependente da visualização dessas figuras, certo? E observe que as nossas variáveis, algumas delas eu coloquei em branco e outras em amarelo, destacando por quê? Porque existiu um camarada chamado Euler, ou Euler, mas chamamos de Euler, que observou em várias dessas figuras, inspecionou várias delas, e observou que existia uma relação entre essas variáveis. E essa relação, observe que se eu somar o número de faces e vértices, 10, são 2 unidades a mais que o número de arestas. Se eu somar neste outro poliedro faces mais vértices, 17, também são 2 unidades a mais que o número de arestas. Se eu somar faces e vértices deste outro, 12, 2 unidades a mais. E 8 com mais 12, 20, 2 unidades a mais que o número de arestas. Então, essa primeira coincidência partiu para uma inspeção, uma verificação se isso se multiplicava nos demais poliedros. Então, Euler estabeleceu uma relação entre os nossos poliedros, onde ele diz que se somarmos o número de vértices mais o número de faces, isso era igual ao número de arestas mais 2 unidades. Ok? Então, os nossos poliedros convexos obedecem à chamada relação de Euler e nós vamos usar essa relação em alguns exemplos e vamos ver algumas variações da relação de Euler. Ok? Então, observe que nessa equação nós temos 3 variáveis. Se eu conhecer 2 delas quaisquer, podemos determinar a terceira. Tudo bem? Então, relação de Euler aplicado nos nossos poliedros convexos. Joia? Bom, então vamos a alguns exemplos. E eu quero ressaltar 2 casos especiais da relação de Euler. O primeiro, quando o formato das faces ele é conhecido. Eu posso não saber que figura vai surgir para mim, mas se eu souber quais são as formas geométricas que compõem as faces, então eu consigo utilizar a relação de Euler da seguinte maneira. Então vamos lá. Observe o nosso primeiro exemplo que diz o seguinte. A figura a seguir
apresenta planificação. Já vamos falar no finalzinho que é planificação. É abrir um sólido, enxergar esse sólido aberto, de forma plana, porque nem sempre nossos olhos conseguem enxergar uma figura espacial. Então nós planificamos, tornamos ela plana. Então, a planificação de um poliedro convexo e pergunta qual é o número de vértices desse poliedro. Observe que ele está desmontado. Você pode tentar montar, reconstruir esse poliedro, identificar as variáveis. Mas eu quero te mostrar uma relaçãozinha muito simples, que é uma variação da nossa relação de Euler. Para começar, quando o seu sólido vem planificado, a gente consegue observar todas as formas geométricas envolvidas. E nós já vimos que o número de polígonos existentes nos dá a quantidade de faces. Então, neste poliedro, mesmo ele aberto, eu sei que ele é composto por 2 pentágonos e 5 quadrados, talvez 5 quadriláteros. Então, ao todo, nós temos 7 polígonos. E esses 7 polígonos representam as nossas faces. Então, nós temos um número de faces igual a 7. Nós já identificamos uma das variáveis do nosso poliedro. E agora que vem o detalhe importante. Quando nós conhecemos o formato das faces, nós vamos calcular o número de arestas a partir desta expressão. Nós vamos somar todos os lados de todas as faces, como se nós enxergássemos as faces isoladamente. Então, da seguinte maneira nós faremos. Observe que eu tenho pentágonos. Cada pentágono tem 5 lados. Então eu tenho 5 lados, só que eles aparecem 2 vezes. Então, ao todo, eu teria 10 lados dos meus pentágonos. 5 do primeiro, mais 5 do segundo. Então, são 5 lados que aparecem 2 vezes. Mas, observe, 4 vezes 5. Por quê? Porque eu tenho 5 quadriláteros. São 5 figuras que possuem 4 lados. Então, repetindo, 2 figuras com 5 lados e 5 figuras com 4 lados. Eu estou somando todos os lados das minhas faces. Ótimo. E ao final divido por 2. Por que dividir por 2, professor? Porque quando eu pego 2 polígonos quaisquer e eu junto um com o outro para formar o meu poliedro, 2 lados, quando se juntam, formam uma única aresta. A cada 2 lados que se juntam, uma aresta é formada. Por isso que o número de lados é sempre o dobro do número de arestas. Por isso que se eu quero achar o número de arestas, divido por 2. Então eu tenho 10 com mais 20, 30, por 2, 15, achei o número de arestas. E observe que se agora eu tenho número de faces e número de arestas, se eu sei 2 variáveis, a relação de Euler me permite descobrir a terceira. V mais F igual a mais 2, já sabemos faces e sabemos arestas. Substituindo faces e arestas, então conseguimos determinar o número de vértices, V igual a 10, o que nos dá então letra B, número de vértices desse poliedro. Então, anote aí, quando você tiver o formato das faces, quando eles forem conhecidos, seja através de uma figura ou se ele te informar textualmente, nós vamos usar essa informação. O número de arestas é a soma dos lados de todas as faces divididos por 2. Ok? Bom, nosso próximo exemplo, agora nós vamos tratar com uma segunda variação da nossa relação de Euler, quando nós conhecemos os chamados ângulos poliédricos. Ok? Ângulos poliédricos. Observe como isso pode aparecer numa questão. Um poliedro convexo é constituído por 5 ângulos triédricos, 5 ângulos tetraédricos e um ângulo pentaédrico. Pergunta quantas arestas e quantas faces tem esse poliedro. Ok? Bom, primeira coisa que nós vamos começar é o seguinte. Se estamos falando de ângulos, ângulos são sempre formados em vértices. Então, se o texto enumerou para mim os ângulos que eu possuo, então eu consigo também determinar quantos vértices eu possuo. Então, se ele me diz que eu tenho 5 ângulos triédricos, 5. Outros 5 ângulos tetaédricos, ou seja, mais outros 5, já tenho 10.
e mais um ângulo pentaédrico, então ao todo eu tenho 11 ângulos informados. Se são 11 ângulos, ângulos são formados em vértices, então eu tenho um número de vértices, 5 mais 5 mais 1, 11 vértices. Para começar, quando se fala em ângulos poliédricos, nós estamos então entregando o número de vértices que o poliedro possui. Ok? Ótimo. Agora, o que são ângulos poliédricos? Observe que eu tenho informado na minha questão ângulo triédrico, tetraédrico e pentaédrico. Ângulo triédrico significa que num certo ângulozinho, ou seja, em um vértice, 3 arestas saem dele. 3 arestas saindo de um certo ângulo, de um certo vértice. Ângulo tetraédrico, em um ângulozinho, 4 arestas saem dele. 4 arestas partindo de um vértice, de um ângulo. Ângulo pentaédrico são 5 arestas saindo de um certo vértice, certo ângulo. Ok? Então, toda vez que te informarem ângulos poliédricos, nós vamos usar a seguinte expressão, que diz que o número de arestas vai ser a soma de todas as arestas que partem de todos os vértices. Ou seja, eu tenho 5 ângulos triédricos. De cada um daqueles ângulos partem 3 arestas. Então eu tenho 3 arestas partindo de ângulos, mas eu tenho 5 desses ângulos. Então ao todo eu teria 15 arestas. Depois eu tenho 5 ângulos tetraédricos. 5 ângulos, só que de cada um desses 5 partem 4 arestas ao todo. E eu tenho um ângulo pentaédrico, um ângulo, só que desse ângulo partem 5 arestas. Então eu estou somando todas as arestas. Só que no final eu divido por 2. Por quê? Porque num poliedro, a aresta que sai de um vértice é a mesma que chega nele por outra figura qualquer. Então a aresta que sai é a mesma que chega. Então eu estaria contando as minhas arestas de forma duplicada. Por isso a divisão por 2. Então com isso nós teríamos nessa figura 20 arestas ao todo. E mais uma vez, agora a relação de Euler se aplica. Porque se eu já tenho 2 das minhas variáveis, a terceira variável é descoberta através da relação de Euler. E a relação de Euler vem mais f igual a mais 2, onde eu tenho número de vértices determinado, faces é o que eu quero, número de arestas determinamos 20, mais 2, então nosso fzinho igual a 11. Então esse poliedro possui 11 vértices, 20 arestas e 11 faces também. Ok? Então são as duas variações mais comuns da nossa relação de Euler. Quando eu tenho o formato das faces conhecido e quando eu tenho ângulos poliédricos fornecidos na nossa questão. Beleza? Bom, então vamos ao próximo. Bom, então para a gente finalizar, nós vamos falar agora sobre alguns poliedros especiais. São chamados poliedros regulares, também conhecidos como poliedros de Platão. Ok? Bom, então, a condição para um poliedro ser regular é que ele seja formado por faces totalmente idênticas. O que isso quer dizer? Faces idênticas significa que todas as faces que compõem o poliedro têm que ter o mesmo formato. Você não pode ter formas geométricas diferentes no mesmo poliedro, todas com o mesmo formato, o mesmo polígono. E mais, esses polígonos precisam ser todos regulares. Ou seja, se o seu poliedro for formado só por triângulos, esses triângulos têm que ser todos regulares. Se ele for formado só por quadriláteros, tem que ser quadrados. Ok? Se for só por pentágonos, pentágonos regulares. Essa é a condição para ser um poliedro regular, ou chamado poliedro de Platão. E por essas restrições, nós só vamos encontrar na natureza 5 poliedros conhecidos como poliedros de Platão, poliedros regulares. E vamos ver cada um deles, vamos inserir aqui o conceito de planificação de um sólido. Ou seja, pegar um sólido que é em 3 dimensões, abrir esse sólido e enxergar de forma plana. Ok? Então vamos lá ao nosso primeiro poliedro de Platão, chamado tetraedro regular. Tetraedro regular, observe que ele é formado por 4 faces em forma de triângulos equiláteros, que quando se formam, ok?
eles geram uma pirâmide de base triangular. Então observe que tem 4 triângulos equiláteros, todos com a mesma forma geométrica, triângulos. E esses triângulos são regulares, ok? Segundo, hexaedro regular. Muito cuidado com essa forma geométrica porque é o seu famoso cubo. Muitas vezes aparecem questões com esse nome, hexaedro regular, e muita gente não associa ao nosso cubo. Hexaedro regular, ele tem 6 faces, todas idênticas, em formato de quadrados. Mas quando ele se fecha, ele forma o nosso poliedro, conhecido como cubo. Ok? Hexaedro regular. Próximo é o octaedro regular. São 8 faces, todas idênticas em forma de triângulos equiláteros. Esses triângulos, quando se juntam, formam o nosso octaedro regular, que é como se fosse aqueles balões de festa junina, como se fossem 2 pirâmides de base quadrada conectadas por essa base. Ok? Octaedro regular. Próximo poliedro, dodecaedro regular. 12 faces, todas idênticas e todas com formato de pentágonos regulares. Então tá aí o nosso dodecaedro, 12 faces pentagonais, todas regulares. E o nosso quinto e último poliedro de Platão, icosaedro regular. Icosaedro, 20 faces, todas em forma de triângulos equiláteros. Icosaedro regular. Então observe os nossos poliedros, todos planificados e depois gerando o nosso poliedro, nossa figura em 3 dimensões. Ok? Bom, galera, então essa foi a nossa aula de hoje, aula de poliedros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que em todos os nossos vídeos, na descrição do vídeo, você encontra um material teórico e exercícios para você colocar em prática aquilo que você assistiu na nossa aula. E se você gostou dessa aula, tenho certeza que se você veio até aqui, você gostou da aula, não esquece de dar um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo material para vocês. Então, se você ainda não é um aprendiz, vem para o Aprenda. Valeu!